Olá, chicos e chicas, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua espanhola, aqui é a professora Estefânia, terceira série. Mas antes vamos dar um oi pro Enzio. Oi, Enzio, seja bem-vindo. Vamos lá, vamos começar nossa aula. Quais são os objetivos da nossa aula? Compreender o emprego do artigo neutro lo e suas funções dentro do texto. Apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão do gênero textual estudado. Aí, agora vamos a pensar. Lo que te das, te lo das. Lo que no das, te lo quitas. O que quer dizer? Lo que você dá, te lo das, te devolve. Lo que não das, te lo tira. Quitas é tirar. Aí, vamos a reflexionar. Lo que te das, te lo das, y lo que no das, te lo quitas. Una frase de Alejandro Jodorowsky, con la que estamos totalmente de acuerdo. El dar es algo que no sale naturalmente sin pensarlo. Que sale é dar algo sem pensar que vai receber algo em troca. Certo? E tu crees? E tu? ¿Crees que compartir lo que tienes te eleva e de repente a vida tiene mais sentido? Você acredita que compartilhar alguma coisa que você tenha te eleva e de repente a vida tem mais sentido? Já pensaram sobre isso? Vamos a ver. A saber, altruísmo, dar sem nada a cambio. Altruísmo, dar sem receber nada em troca. Pensar, sim. Tenemos la generosidad implantada en el cerebro, animándonos a hacer el bien sin recompensa. Y así pudimos evolucionar como una especie. Sí, nosotros ya tenemos eso naturalmente, mas ¿por qué será que perdemos? Vamos a seguir aquí. Vamos a hablar un poco de Mafalda. Las tiras o historietas son géneros que circulan socialmente en general com função crítico-humorístico. O que nós estamos estudando agora? O gênero tira, Mafalda, muito conhecida. Vamos a ver? A mãe da Mafalda está chorando ali na frente do planeta Terra. O que será que está acontecendo? Pensei que te interessaria llorar por algo mais altruísta que uma cebola? Era? Ela falou, mas mamãe, você está chorando por causa de uma cebola? Pensei que choraria por algo mais altruísta. Aí, vamos a seguir a pensar sobre isto, altruísmo. Aqui, formiga. Hormiga, trabajas como una maníaca. ¿Y qué recibe por ello? El otro. ¿Qué ha hecho la colonia por ti últimamente? ¿Qué hay sobre tus necessidades? Então, ele está ali questionando por que as formigas trabalham tanto, o que elas recebem por isso, por que tanto trabalho? A ler, continuação. Não lhe debes nada a nadie. Está dizendo, você não deve nada para ninguém. Deja que as outras se arreglem solas. Descúbrete a ti mesma, expressa tu individualidade. Se me escutam, poderiam solucionar o problema das formigas. Ele está falando, deixa que elas se arrumem sozinha. Descubra você mesmo, pensa só em você. Isso é o que está dizendo. Agora que leímos, que hablamos sobre altruísmo, dar sem pensar nada em troca, depois de la tira de las hormigas, agora vamos a nuestra actividad. Según Calvin, el principal problema de hormigas es letra A, trabajo en equipo, letra B, trabajo desinteresado, letra C, trabajo altruista, letra D, trabalho individualizado. Vamos a ver, chicos. Façam atividade. Espero vocês daqui a pouco.
E aí, fizeram a resposta? Qual será o problema das formigas para Calvin? Trabalho em equipe, trabalho desinteressado, trabalho altruísta ou trabalho individualizado? Vamos a ver? Letra A, esse trabalho altruísta das formigas, trabalhar sem receber nada, trabalhar sem pensar só nela, não ser individualista, certo? Vamos a seguir. Artículo neutro lo. Esse artigo só na língua espanhola, certo? En español, el artículo neutro lo se utiliza para atribuir valor de sustantivo ou a adjetivos, advérbios, possessivos, entre outros. Ou seja, quando eu coloco esse artigo acompanhado desses adjetivo, advérbio, possessivo, é o substantivo, certo? Miren, lo mais adjetivo, lo mais advérbio, lo mais possessivo, lo mais que, lo mais adjetivo, mais que. Certo? Vamos a seguir. Artículo neutro lo. ¿Qué tiempos aquellos en los que lo normal era tener email y lo extraordinario montar-se um blog? Está dizendo que maravilhoso aquela época que o normal era ter um e-mail e o extraordinário era ter um blog. Só que aqui nós estamos mirando aqui, ó, lo normal e lo extraordinário. Normal, extraordinário, adjetivos. Como eles são adjetivos, eu posso usar o artigo neutro lo. Lo mais adjetivo, sustantiva e intensifica o valor de los adjetivos. ¿De acuerdo? Sí, vamos a seguir. Artículo neutro lo. Vamos a seguir aquí. Lo más triste es mirar hacia el camino recorrido y sentir que estoy desperdiciando mi vida. Que o mais triste é olhar o caminho que estou recorrendo e sentir que estou desperdiçando a minha vida. Então, esse lo más, eu uso o lo porque é lo mais advérbio, lo más, certo? Sustantiva e intensifica o valor de los adjetivos. Vamos a seguir. Artículo neutro, aqui é uma música. Ele diz assim, cada quien a lo suyo. Si es lo que quieres, aún soy tuyo. Ou, está dizendo cada quem ao seu. Se é o que queres, ainda sou teu. Certo? Pero em espanhol é distinto de português. Eu digo a lo suyo. Lo mais possessivo, lo mais suyo. Sustantiva e hace referência a situações passadas ou coisas conhecidas por el interlocutor. Certo? Aqui, novamente, gaturro, ¿no? Lo que das, te lo das. Lo que no quitas, te lo quitas. Aqui é essa estrutura do lo que nós usamos em espanhol. Lo mais que. Esse lo mais que é aquele algo para doar, para substantivar e fazer referência a situações ou coisas conhecidas por um interlocutor. Certo? Ahora fíjate, eso es lo que queríamos saber desde el principio. Miren, lo que. Después, el misterio es muy divertido. Miren a nuvem ali, ó. El vezes lo. Vamos a hablar esto? O que é o el? O el é o artigo masculino definido em espanhol, que a sua tradução é o. O lo é artigo neutro. Não tem tradução, certo? Qual é a diferença? O el se usa antes de substantivo, masculino no singular e determina. Vamos na frase, el mistério. O lo não usa antes do pronome, não usa antes de substantivo, mas eu posso usar acompanhar o relativo que, como eu posso acompanhar com adjetivo, advérbio, e o possessivo que nós vimos até agora. Vamos a seguir. Agora vamos para a atividade 2. Señala a alternativa incorreta.
quanto al uso del artículo neutro lo. 1. ¿Has visto lo rápido que passou el coche? Aqui tem um de volta, mas é 2, tá, gente? 2. ¿No te puedes imaginar lo difícil que es vivir en un país extranjero? 3. Lo chico es muy guapo. 4. Lo mejor de todo foi su cara de contento. Aqui vocês vão procurar a alternativa incorreta, certo? Do uso do artigo neutro lo. Até daqui a pouco. Espero vocês. E aí, fizeram? Onde está incorreto o uso do lo? Vamos a ver aqui. ¿Has visto lo rápido que passou el coche? Aqui, lo rápido. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um advérbio, certo? Daí tá certo. Não pode imaginar lo difícil que é. Então, aqui eu tenho lo, mais difícil, mas que eu posso usar. E aqui, por que tá errado? Porque é lo chico, e chico é menino. Então, o menino é muito bonito. Chico é um substantivo e eu não posso usar lo. Lo mejor de todo foi su cara de contento. Aqui, tranquilo, se lo mejor ou melhor, eu posso daí usar o lo. De acordo? Agora vamos para outra atividade. Olhem lá. Señala as alternativas corretas quanto ao uso do artículo neutro lo. Agora vocês vão procurar as alternativas corretas, certo? Espero vocês. Até daqui a pouco.
E aí, encontraram as alternativas corretas quanto ao uso do artigo neutro lo? Vamos a ver? Aqui, ó, mirem, número 1, tá correto. Lo mais importante é ser feliz. Porque aqui eu tenho o lo mais o advérbio. O mais importante é ser feliz. Aqui, lo bonito é ser feliz. O lo mais o adjetivo. O, né? O bonito. Agora os dois estão errados porque lo perro é feliz. Perro é cachorro. Cachorro, perro é substantivo. Não posso usar o lo, é el perro. El quarto, lo turista é feliz. Mas calma aí, turista é substantivo. Eu tenho que usar o el e não o lo. De acordo? Está claro agora, não? Então, vamos a seguir. Atividade 4. Con base en lo que vimos en la clase, el artículo neutro lo puede acompañar. Letra A, sustantivo y adjetivos. Letra B, numerales y adverbios solamente. Letra C, adjetivos, adverbios posesivos del pronombre relativo que. Qual dessas alternativas? Vamos, espero vocês. E aí vamos ver a resposta correta com base no que nós vimos até agora sobre artigo neutro. Qual que é a opção correta aqui? Vamos a ver? Letra C. Adjetivos, advérbios, possessivos e pronome relativo que. Esses casos é que permitem o uso do artículo neutro lo em língua espanhola. Certo? E aí, chicos, terminamos. Vamos ver o que nós aprendemos hoje? Gênero textual, tira ou historieta.
Eles são gêneros que circulam socialmente e, em geral, geralmente com função crítico-humorística. Linguístico discursivo, artículo neutro lo. Compreendemos quando usamos, não possui gênero e muito menos número. Cierto, chico? Entonces, hasta luego. Hasta la próxima clase.